Bem-vindo a mais uma edição do Euronews Noite, num dia marcado pelo reconhecimento de Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela por parte de vários países europeus. Este é um dos temas em destaque nesta edição de segunda-feira. Portugal é um dos países que reconheceu Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, com a missão de convocar e organizar eleições livres e justas no país. A União Europeia está dividida quanto ao reconhecimento de Guaidó. Espanha, França e Reino Unido reconhecem Guaidó como presidente, mas a Itália vetou uma posição comum dos 28 Estados-membros. As autoridades britânicas já encontraram um corpo nos destroços do avião privado que se despenhou sobre o Canal da Mancha e onde seguia o futebolista argentino Emiliano Sala. Os New England Patriots venceram o Super Bowl pela sexta vez. A equipa do quarterback Tom Brady venceu os Los Angeles Rams na final do futebol americano. E na segunda parte deste jornal temos um convidado especial neste Euronews Noite. O cantor português da Legendary Tiger Man vai falar-nos sobre a digressão europeia que está prestes a começar. Para Portugal, a Venezuela tem um novo presidente. Chama-se Juan Guaidó. O anúncio foi feito esta tarde pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Lisboa também já reconheceu Juan Guaidó. O Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal adiantou ainda os objetivos do Grupo Internacional de Contacto. O Grupo Internacional de Contacto é constituído pela União Europeia, enquanto tal, por 8 países europeus e por 4 países latino-americanos, o Uruguai, a Bolívia, a Costa Rica e o Equador. E o objetivo essencial do Grupo Internacional de Contacto é apoiar os venezuelanos numa transição política pacífica que se faça através da convocação, tão breve quanto possível, de novas eleições presidenciais. Portugal reconhecerá e apoiará a legitimidade do Presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, o Sr. Juan Guaidó, como o Presidente interino nos termos constitucionais da República da Venezuela, com o encargo de convocar, preparar e organizar eleições presidenciais livres, inclusivas e justas, que decorram de acordo com os padrões internacionais aplicáveis. A primeira reunião do Grupo Internacional de Contacto ocorre esta quinta-feira na capital do Uruguai, Montevideo. Vários países europeus também já reconheceram Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, com legitimidade para marcar novas eleições. No entanto, não houve uma posição comum dos 28 Estados-membros porque a Itália vetou o reconhecimento oficial da União Europeia. Guaidó não gostou e já respondeu. A União Europeia está dividida quanto a reconhecer ou não Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, com legitimidade para marcar eleições. Vários países, incluindo Portugal e Espanha, 2 dos mais importantes parceiros da Venezuela na Europa, reconheceram Guaidó e deixaram cair Maduro. O governo de Espanha anuncia que reconhece oficialmente o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Guaidó Márquez, como presidente interino da Venezuela. O presidente francês Emmanuel Macron usou o Twitter para reconhecer Guaidó e apoiar o grupo de contacto com a União Europeia. O ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt, usou a mesma via e diz que a recusa de Maduro em marcar novas eleições levou a esta decisão. Juan Guaidó foi até agora reconhecido como presidente interino da Venezuela por 12 Estados-membros e pelo Parlamento Europeu. A maior resistência parece vir de Itália. O governo de Roma exerceu o direito de veto e impediu um reconhecimento de Guaidó por parte da União Europeia. Respondendo ao número 2 da diplomacia italiana Manilo Di Stefano sobre a Venezuela poder tornar-se numa nova Líbia, Guaidó respondeu. Isso representa uma falta de conhecimento sobre o que está a acontecer na Venezuela, porque 90% das pessoas querem a democracia. Quem está a fazer os massacres é um pequeno grupo e convido o secretário de Estado a investigar o que está a acontecer. Nicolás Maduro mantém-se firme e recusa fazer qualquer concessão para que a Venezuela tenha eleições livres, ao mesmo tempo que acusa os Estados Unidos de Donald Trump de estarem por detrás de Guaidó. A Rússia é até agora o principal aliado internacional de Maduro.
Para nos ajudar a entender como é que está a atual situação da Venezuela, temos connosco o Fernando Campos, que é o conselheiro das comunidades portuguesas em Caracas. Muito boa noite, Fernando. Boa tarde aí para si. Olá, boa tarde. Vários países europeus, incluindo Portugal, já reconheceram a legitimidade de Juan Guaidó de marcar eleições antecipadas. Sabendo que o presidente Nicolás Maduro não quer estas eleições e pensa que o clima é mais de esperança ou de medo de uma eventual guerra civil, como falou Nicolás Maduro? Bom, o tema da guerra civil é um tema que é preciso realmente entendê-lo bem. Uma guerra civil é povo armado contra povo armado e as armas estão na mão do governo e nas chamadas milícias e coletivos do governo venezuelano. Assim que, pronto, não estaríamos a falar de uma guerra civil realmente. Pronto, há muita expectativa e esta decisão dos países europeus, da União Europeia, de reconhecer Juan Guaidó, pronto, cria algumas expectativas adicionais no seio das comunidades europeias que aqui vivem neste país. Pronto, veremos o que é que vai passar nas próximas horas. Esperemos que não existam retaliações por essa decisão da União Europeia. O PSP já enviou uma equipa para ajudar a proteger a Embaixada Portuguesa em Caracas. Em sua opinião, é uma decisão que se justifica? Bom, isso é uma decisão soberana do governo português. Realmente, pronto, proteção da Embaixada e do Consulado também. O passo é claro, a divulgação da notícia no seio da comunidade portuguesa criou algumas expectativas às pessoas que realmente, pronto, não devia ser assim, não é? Mas pronto, é uma decisão soberana. Proteger a Embaixada e Consulado é perfeitamente válido. Referiu a comunidade portuguesa. Como é que a comunidade portuguesa tem estado a viver este momento de tensão com dois presidentes no país? Bom, a comunidade portuguesa, e não falando em nome dela, porque realmente eu vou dar a minha visão do que é da comunidade portuguesa. A comunidade portuguesa, na sua maioria, são comerciantes que estão portas abertas ao público, à rua, e realmente, pronto, têm muita expectativa com esta situação. O tema económico, a economia do país está numa condição bastante deplorável e os portugueses realmente o que querem é que a situação política seja resolvida quanto antes para ver se fazemos um resgate da economia do país. Mas nos últimos anos houve um grande êxodo de portugueses e de lusodescendentes de volta para Portugal. Quantos ficaram? Tem mais ou menos uma ideia do número das pessoas que ficaram dos portugueses? É preciso aclarar que realmente, pronto, todos são portugueses, mas realmente o grande êxito tem sido de luso-venezuelanos. Sobretudo, pronto, as camadas mais jovens, que neste momento é muito difícil, com a economia do país, realmente estabelecer-se e formar uma família e desenvolver-se profissionalmente. Os portugueses que realmente de primeira geração que têm voltado, na sua grande maioria são pessoas já com certa posição económica estável na Venezuela e que regressam de alguma maneira temporal a Portugal. Fala-se que podem ter saído para Portugal nos últimos anos, ou nos últimos tempos, provavelmente entre 5 e 10 mil cidadãos, mas realmente é um pouco difícil de contabilizar esse número. Uma eventual mudança política na Venezuela poderia ajudar ao regresso dessas pessoas que saíram? Sim, talvez com o tempo, não é? Nós temos que ver que não é que há uma mudança política de regime e ao dia seguinte resolvemos os problemas todos. A Venezuela vai precisar de uma recuperação. Pode demorar vários anos, o país tem uma capacidade muito grande de recuperação, mas pode demorar vários anos. Mas é muito provável que isso possa reverter-se com o regresso de muitos dos que saíram. A Venezuela é um país com muitas capacidades e tenho a certeza que muitos voltarão. Muito obrigado então, Fernando Campos, o conselheiro das comunidades portuguesas em Caracas, aqui hoje no Euronews Noite. E a Venezuela, além da situação política, é um país onde falha quase tudo. Há quebras de eletricidade, há poucos alimentos nas prateleiras dos supermercados e há também falta de medicamentos. É só mais um aspecto da crise profunda em que a Venezuela está mergulhada. Há anos que falta quase tudo e até os medicamentos mais simples para tratar quem precisa. Rosa Materano sofre de insuficiência renal e vive um calvário para comprar os produtos de que necessita, mas considera-se uma pessoa com sorte, porque ainda está viva. Ao contrário de muitos. À Euronews, Rosa interroga-se sobre o que pode fazer para se manter viva, mas receia não conseguir resistir muito mais tempo. Os médicos têm vindo a exigir salários dignos e suprimentos. Este pão de milho é tudo quanto o filho hospitalizado desta mulher vai poder comer hoje no hospital. Os médicos alertam para o aumento da mortalidade devido à crise. Estão ainda mais preocupados com o aumento da mortalidade entre crianças.
Falta cerca de 90% do material médico e de fármacos. Exames de laboratório que antes fazíamos já não se fazem. Cerca de 10% fazem-se nos centros de saúde. Sobretudo uma escassez de 90% a 95% na alimentação que tínhamos para os nossos pacientes. Sentimos-nos de mãos atadas, impotentes, não temos como dar resposta às necessidades do nosso povo. Neste bairro encontramos Maria Iomaira. É diabética e sofre de osteoporose. Leva os dias a tentar encontrar medicação. Diz-nos que lhe pedem para pagar os medicamentos em dólares, mas nem os tem, nem o dinheiro que ganhou como enfermeira lhe é suficiente e tem de recorrer ao filho, imigrante no Chile. Nicolás Maduro tentou várias alternativas para evitar o agravar da crise, mas não teve sucesso. Juan Guaidó, reconhecido pelos Estados Unidos e pelo Parlamento Europeu como presidente interino, anunciou a criação de um corredor humanitário na fronteira da Venezuela para permitir a entrada de medicamentos e comida. Nicolás Maduro queixa-se das sanções internacionais, afirma estar a ser vítima de um golpe e desconfia da abertura desse corredor humanitário. O presidente receia que seja a porta para uma intervenção militar estrangeira. Héctor Estepa, desde Caracas, para Euronews. As autoridades britânicas já encontraram um corpo nos destroços do avião privado que se despenhou a 21 de janeiro sobre o Canal da Mancha. Falta agora identificar se é ou não o do futebolista argentino Emiliano Sala, que seguia a bordo. A Agência Britânica de Investigação de Acidentes Aéreos revelou já ter encontrado um corpo nos destroços do avião em que seguia o futebolista Emiliano Sala e o piloto David Ibbotson. A identificação de uma vítima no fundo do mar do Canal da Mancha foi possível devido ao sistema de vídeo de um veículo operado de forma remota. A agência divulgou, entretanto, imagens da busca, onde é possível ver parte da fuselagem da aeronave que desapareceu dos radares a 21 de janeiro, quando fazia a ligação entre Nantes e Cardiff. Na cidade francesa, multiplicam-se as homenagens ao jogador argentino. O Nantes foi o último clube pelo qual Sala jogou, acabando por perder a vida aos 28 anos quando se preparava para iniciar uma nova aventura nos galeses do Cardiff. Seria o próprio Emiliano Sala a marcar o voo, recusando a oferta de transporte marcada pelo emblema galês. É um dos jogos mais vistos em todo o mundo. O Super Bowl, a final do Campeonato de Futebol Americano, aconteceu na última madrugada e, pela sexta vez, a vitória sorriu aos New England Patriots. Os New England Patriots venceram a edição 53 do Super Bowl ao derrotar os Los Angeles Rams por 13-3 em Atlanta. O quarterback Tom Brady e o treinador Bill Belichick reforçaram a dinastia dos Patriots na final da Liga de Futebol Americano. A equipa de New England somou o 6º título da sua história, todos conquistados desde 2002, e igualou o recorde de vitórias dos Pittsburgh Steelers. Foi um jogo em que as defesas se impuseram aos ataques, com a menor pontuação registada numa final e sem touchdowns nos primeiros 3 quartos. Sonny Michel concretizou já no derradeiro período o único touchdown, com Stephen Gostkowski a assinar os restantes pontos dos Patriots em 2 pontapés. Os Rams ainda tentaram em desespero evitar a derrota, mas estiveram muito longe do nível demonstrado ao longo da época e consagraram uma vez mais os Patriots como campeões no Super Bowl. O intervalo do Super Bowl é sempre aguardado com grande expectativa por causa do espetáculo do artista internacional convidado. Este ano, a honra coube aos Maroon 5, mas a performance da banda de Adam Levine causou polémica. O célebre espetáculo do intervalo do Super Bowl coube este ano aos Maroon 5. Na decisão da Liga de Futebol Americana entre os New England Patriots e os Los Angeles Rams, a banda de Adam Levine deu música, cor e polémica a uma das finais menos espetaculares da história. A escolha dos Maroon 5 já não era consensual. No entanto, foi o facto de Adam Levine ter acabado a performance em tronco nu que gerou muitas críticas. Na memória está ainda o concerto de 2004, quando Justin Timberlake deixou à mostra o seio de Janet Jackson. Agora a estação CBS está a ser criticada pela diferença de atitude entre Jackson e Levine. Durante o concerto, o vocalista também cumpriu a promessa de protesto que tinha deixado no ar ao ajoelhar-se em solidariedade com Colin Kaepernick.
O antigo quarterback do San Francisco 49ers tornou-se um ícone contra a desigualdade racial ao ajoelhar-se em protesto durante o hino americano e acabou abandonado pelas equipas da NFL. E hoje, no Euronews Noite, temos um convidado especial, Paulo Furtado, mais conhecido de todos como The Legendary Tigerman. Boa noite, Paulo. Bem-vindo ao Euronews Noite. Muito boa noite. Depois do sucesso do ano passado em Portugal do álbum Misfit, lançado, agora vai apostar forte na internacionalização do trabalho. Sim, infelizmente este disco acaba por ser dos últimos que eu editei o que teve mais edições internacionais em mais países, nos Estados Unidos e agora mais recentemente na Alemanha e Europa do Norte e também em Inglaterra, além das edições que já tinha tido em Portugal, Espanha e França e por aí fora. E já tinha feito uma turnê anterior, mas agora sim, há uma tour maior em alguns países onde nunca fiz exatamente turnés, muito especificamente a Alemanha e também a Inglaterra, e é um momento muito feliz para o disco e é um momento também importante, obviamente, para a internacionalização do projeto. E vai andar por que países em concreto? Inglaterra, Alemanha e mais? Inglaterra, Alemanha, Suíça, França e Espanha neste momento. E depois iremos adicionar mais algumas datas em Portugal e ainda mais algumas datas depois um bocadinho por todo lado em festivais no verão. Esta turnê começa já no Reino Unido em março. Foi coincidência ou quis de alguma forma aproveitar o facto do Reino Unido ainda estar na União Europeia? Não, por acaso foi uma coincidência. Não fazíamos ideia, acho eu, no momento em que se marcou. Ou já faríamos ideia, mas acho que não associámos exatamente que haveria esta hipótese tão próxima do Brexit e de muitas coisas que se irão alterar nas relações entre a Inglaterra e a Comunidade Europeia, mas esperemos pelo menos que neste momento não haja aqui um Brexit cultural em relação aos concertos também. E já agora, como é que tem visto esta novela toda em torno do Brexit? Eu acho que o Brexit vai ser um grande erro para a Inglaterra, creio eu. Obviamente, os referendos e quando se põe estas coisas em referendo, acho que às vezes é um bocadinho perigoso, porque às vezes é preciso ter também a certeza que as pessoas estão informadas do que é que realmente está a acontecer e de que é que realmente estão a votar e de quais é que são muito claramente as vantagens e desvantagens de uma coisa e outra. Mas é uma decisão do povo britânico e acho que tem que ser respeitada e espero que de alguma forma se encontre uma forma que não seja tão grave e tão danosa, quer para a União Europeia, quer para a Inglaterra. E já agora no meio musical onde se move, tem sentido alguma apreensão ou nem por isso? Não tenho percebido assim tanto. Na realidade, também não há assim tanta troca comum, acho eu, entre Portugal e Inglaterra. Não há assim tanta coisa às vezes a acontecer entre os dois países culturalmente, que seja no dia a dia, mas não tenho notado uma apreensão maior, na realidade. Voltamos então ao álbum. Este álbum Misfit já é o sexto que o Legendary Tigerman faz, mas é o primeiro em que conta com a companhia de um saxofone barítono e de uma bateria. O que é que estes dois sons, estes dois elementos vieram acrescentar à música do Legendary Tigerman? Ora, este projeto começou como One Man Band, não é? Que é uma coisa muito específica, uma pessoa a tocar os instrumentos todos e é um formato que eu gosto muito, mas que é muito específico e que de certa forma também tinha uma sonoridade muito específica. O Paulo Segadens e o João Cabrita foram entrando de uma maneira muito espontânea no meu som. De certa forma o Paulo acabou por ser o primeiro e houve um momento em que entrou porque eu sentia que precisava de uma bateria em algumas músicas. E depois o João tinha feito arranjos de sopros no disco anterior e depois começou a tocar uma outra música e de repente começou a nascer uma outra sonoridade que também não era exatamente uma banda, mas que era uma sonoridade que foi um bocadinho criada entre os três. E daí eu ter decidido gravar este Misfit com eles dois,
E depois porque na realidade em estúdio gravámos também baixos, às vezes em teclado, outras vezes em baixo mesmo, mas de certa forma foi necessário incorporar mais um elemento, que é o Filipe Rocha, que está agora no baixo. E é uma sonoridade muito específica. O João com o saxo barítono, que é um saxofone bastante grande, bastante grave e com uma sonoridade também muito particular. O João também tem uma sonoridade particular. Acho que de alguma maneira ficou aqui uma fusão entre punk, jazz, rock and roll, blues, que eu acho que ainda não existia exatamente assim. E daí o facto de ter gravado o disco com eles e ter aceito um bocadinho esta sonoridade e ter desenvolvido um bocadinho esta sonoridade que nós três criámos. Um dos singles deste álbum é o Motorcycle Boy. E a minha questão é como é que neste single faz uma espécie de homenagem ao movimento motoqueiro japonês, até tenho que ver o nome, Bozo Sozuku. Como é que um álbum que nasceu numa road trip pelo interior dos Estados Unidos pela América acaba, e essa música nasceu lá, como é que de alguma forma acaba o videoclipe por ir parar ao Japão e este movimento dos anos 70 e 80 japonês? Bem, acabou por ser uma ideia dos realizadores. Um dos realizadores é franco-japonês e tem uma grande paixão por motas e teve uma grande paixão também pela música, e percebeu um bocadinho esta coisa. A música foi feita um bocadinho em homenagem ao personagem de um filme que eu gosto muito do Coppola, que se chama Rumblefish, e que tem um personagem que o Mickey Rourke desempenhava, que era uma espécie de motoqueiro, voltava à cidade pequena onde tinha nascido e se desenrola um bocadinho por aí fora toda a narrativa do filme. E ele é uma espécie de herói, anti-herói, a quem eu quis fazer homenagem com esta música. E eu acho que de certa forma o Masato acho que percebeu que ali em Tóquio, no Japão, naquele momento muito específico, tinha existido um momento que foi um momento muito curto, 3 ou 4 anos. Eles agora, todas essas pessoas que foram gravadas para o vídeo têm à volta de 30, 40 anos, alguns um bocadinho mais velhos, mas eles eram todos muito miúdos naquela altura, tinham talvez dos 14 aos 18 anos, seria o máximo, e depois foi uma coisa de 4 ou 5 anos que de alguma forma apareceu muito forte, mas depois implodiu também um bocadinho o fruto da própria do que era o movimento em si e de ser um movimento underground e de certa forma clandestino também. Mas as motas são uma paixão tua? Tu sentes de alguma forma também uma espécie de um motar? Não. Acho que a minha homenagem aqui foi mais... Adoro motas e gosto muito de motas, mas não tenho mota, por exemplo, nem ando regularmente de mota. É uma paixão, e aqui acho que foi mais uma homenagem intelectual, se podemos dizer assim, a esse movimento e a essa emoção, acho eu, que também é muito forte, do que propriamente uma coisa em primeira mão. É um bocadinho isso, tem mais a ver com o cinema também, tem mais a ver com como isso é usado no cinema. Já agora, numa sociedade em que cada vez mais os vídeos são mais curtos, eu lembro, por exemplo, que o Instagram Stories tem 14 segundos, vídeo de 14 segundos, fizeste esse videoclipe sem 8 minutos, que é um tempo já muito pouco normal para um videoclipe. Isto não foi arriscar também, de alguma forma? Mas eu acho que era importante. Eu acho que este é um videoclipe, é meio videoclipe, meio documental, meio quase spoken word, e depois só os últimos 3 minutos e meio é que tem música. Mas eu acho que era importante contar a história em primeira mão e acho que às vezes é preciso correr riscos, porque acho que também hoje em dia corremos muito depressa e temos muito esta coisa de que temos muito pouco tempo para dizer as coisas, que as coisas têm que acontecer do modo que hoje em dia acontecem, e às vezes as coisas não têm que ser assim. Eu acho que este videoclipe daqui a 10 anos ainda vai ser relevante. Acho que se fizesse um videoclipe em que tivesse só, ou que daqui a 40 músicas, ou
daqui a 40 anos provavelmente ainda será relevante, porque ainda conta uma história. Se eu tivesse feito um videoclipe em que tinha apenas a música centrada apenas em mim e na própria canção, eu acho que isso não teria essa relevância. Daí acho que às vezes há que tentar arriscar um bocadinho e escolher caminhos que podem não ser os mais fáceis, mas é aquilo que eu acho que é o mais acertado. Quem vê o videoclipe pensa que são imagens de arquivo, imagens que foste buscar algum documentário, algum filme. Como é que foi feito este videoclipe? Bem, este vídeo foi uma grande aventura, porque foi filmado em Tóquio, nos arredores de Tóquio. E essas pessoas tinham basicamente as motos guardadas dos anos 80, encontravam-se uma vez ou outra durante o fim de semana e andavam de moto um bocadinho a reviver os tempos de ouro dos Botazuki e dos gangues de motas em Tóquio. O que se passou é que eles acabaram por fazer de uma maneira que não é propriamente muito legal, digamos assim, mas fizeram o que faziam nos anos 80, ou seja, o grosso do videoclipe, os momentos em que vemos as motos andar na autoestrada, tudo isso, eles fizeram exatamente a mesma coisa que faziam nos anos 80, que era, iam 2 carros à frente de uma autoestrada, 10 minutos andavam, depois abrandavam, e depois havia outros carros que arrancavam atrás e que abrandavam também e criavam um corredor de 5, 8 km mais ou menos entre os carros, onde eles faziam acrobacias com as motas e andavam de moto. E foi exatamente isso que aconteceu num domingo solarengo o ano passado, a caminho de Tóquio, e que foi filmado. No fundo, provocaram um engarrafamento na autoestrada. Infelizmente vou ter que o assumir, espero que isso não traga problemas no futuro, mas sim, de certa forma foi o que aconteceu, sim. Já agora, Paulo, fazes hoje exatamente um ano que estiveste aqui no Euronews, com a primeira atuação ao vivo na Euronews, entraste por isso para a história do nosso canal. De alguma forma, qual é que foi a reação das pessoas? Qual é que foi o feedback que tiveste? Bem, eu acho que para nós teve uma grande repercussão, um bocadinho por todo lado. Foi muito importante também ter sido transmitido por todas as Euronews dos vários países, e tivemos repercussões muito boas de Inglaterra, da Alemanha, muitos locais onde vamos agora tocar. E foi também um grande esforço e uma grande aventura, acho que para vocês, quer para nós que estamos em turnê e toda a logística que foi necessária para fazer isto acontecer pela primeira vez, é sempre complicado. Mas eu acho que foi um momento muito bonito e acho que foi muito importante para nós, e obviamente espero que também tenha sido importante para vocês. Eu creio que já aconteceram mais alguns, portanto fico feliz por ter feito o primeiro destes espetáculos ao vivo na Euronews e que eu acho que são muito importantes. E espero que um dia também voltes cá para repetir um outro espetáculo, quem sabe até com o próximo álbum. Esperemos nós. Sim, espero que sim. Obrigado então, Paulo, por esta entrevista. E o Legendary Tigerman vai arrancar a turnê europeia no Reino Unido a 12 de fevereiro. Segue-se depois França, Suíça, Alemanha e Espanha. E uma das músicas que não vai faltar nos concertos é o single Black Hole, com o qual fechamos hoje o Euronews Noite. Obrigado pela preferência e ter estado connosco, e continuo com a Euronews.
Zero gravity, black and white we're pulled into a black hole. No more dreams, no more love, no more pain, just a black hole. From my heart to my blood,